Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê gravadas. Boa noite para quem está aqui hoje com a gente ao vivo. Uma alegria estar com você. Manda um oizinho para a gente, viu? Eu fui fazer uma palestra lá em Boituva e aí eu falei para o pessoal do nosso canal aqui, dos nossos estudos. Aí eu falei: olha, gente, por favor, engrossa o caldo lá, dá o seu likezinho, toca o sininho, manda para os amigos, né? Para a gente divulgar. A gente não monetiza isso, gente, mas a gente tem o interesse sincero de que chegue a mais corações, né? Que possa levar uma fé sólida na razão, na inteligência, no conhecimento da reencarnação, que liberta a gente de uma série de dúvidas e medos com relação à vida futura, né? Que nós vamos tratar hoje, inclusive, sobre vida futura. Então, quem estiver presente, manda um oizinho para a gente, diga de onde você está falando, que é uma alegria estar com você, viu? Ana Sintra já chegou, boa noite, Ana Sintra. E é isso aí, né? E hoje vamos ter aí Osmarilda também, e hoje nós vamos ter aí mais um pouco de estudo à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 2, 22, versículo 23 a 33. Mas nós já temos aqui outros 22 e poucos capítulos para trás que nós trabalhamos, então você pode acessar o nosso conteúdo se você está chegando pela primeira vez. Temos os conteúdos todos gravadinhos, bonitinhos, para que você possa ver na sequência. Até eu vi uma amiga que veio comentar comigo: olha, eu estou vendo uma sequência, mas é muita coisa, né? Eu falei: não perca os ao vivo. Continue nos ao vivos, que aí você vai assistindo um ao vivo, e na quarta-feira que a gente não está, porque é quinzenal, você assiste um lá de trás. Ela Aí falou: já boa já, ideia. Já 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 pega. já, é isso aí. Muito Eu, bem. eu só quero fazer um comentário, quiçá uma correção ao que a Juliana disse, que ela disse que nós não monetizamos aqui. Nós não monetizamos no sentido do YouTube, que o YouTube chama de monetizar os vídeos. Mas existe riqueza maior do que essa? Então, para mim, é monetizar. Então, É estamos todos aqui em um momento fraterno, estudando e nos conectando com Jesus. Não tem riqueza maior que isso. Tá valendo bônus hora já. Tá valendo bônus hora para todos nós. É isso aí. Bom, vamos lá para a gente começar o nosso encontro aqui, né? Vamos então para a nossa prece inicial, para nos alinharmos, nos conectarmos, deixarmos de lado aí o dia a dia, plenamente presente. Então vamos lá. Vamos então dirigir ao Mestre. Nós agradecemos por mais esse dia, por mais este encontro. Agradecemos pela possibilidade de estarmos aqui. Agradecemos pelas tuas ricas lições, pelo teu exemplo. Agradecemos pela doutrina espírita que veio nos trazer um maior entendimento e nos aproximar das tuas lições. Que nós possamos estar conectados a Ti, Jesus, e que Tu sigas sendo nosso mestre, nosso roteiro e a nossa ponte para a grande obra de Deus Pai. Que através dos Teus ensinamentos nós possamos ser melhores a cada dia e contribuir cada vez mais para a obra do nosso Pai. Abençoa, Jesus, este nosso momento, amplia nossas mentes para receber estas lições e ilumina o lar de cada um que esteja aqui assistindo este vídeo. Que assim seja, Senhor.
É isso aí. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Então estamos aqui com as nossas amigas, Ana Cintra, Osmarilda. Já já teremos aí nossas outras amigas entrando. Tem mais gente assistindo aqui que eu estou vendo, que ainda não deu oi, mas não tem problema. Quem é tímido, fica o nosso beijo aqui também. Bom, dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje nós vamos ver o trecho que fala sobre a ressurreição dos mortos. É o trecho de Mateus, capítulo 22, versículo 23 ao 33. Então, vamos lá. Naquele dia, aproximaram-se dele saduceus, dizendo não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão desposará a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, após casar-se, morreu sem descendência, deixando sua mulher para seu irmão. De forma semelhante, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Posteriormente, depois de todos, morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Em resposta, Jesus lhes disse: Estais enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, pois na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu. E a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus quando diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é, ele, portanto, não é Deus dos mortos, mas de vivos. As turbas, ouvindo isso, estavam maravilhadas com o ensino dele. Bom, alguns comentários aqui, né, Ju? Hoje a gente vai trocando aqui. Eu acho que uma coisa. Aí a Ju vai falando, vai dizendo aí, a Letécia está falando besteira. Primeiro que os saduceus, né, que eram também aqueles que queriam pegar Jesus no pulo, eles trazem aqui essa questão e eles trazem Moisés, né? E aí a gente quem aqui já estudou um pouco da própria Gênese, né? A gente vê que Moisés estava ali cuidando da lei dos homens e da lei de Deus ao mesmo tempo. Ele era um emissor das duas leis, né, Ju? Então, aqui, para mim, eu vejo claramente uma tentativa de Moisés de, tipo, deixa eu organizar esse negócio aqui. Deixa eu organizar esse monte de gente que está sob a minha responsabilidade. Eu não vejo aqui como uma lei, aí a Ju depois me corrige, mas eu lendo, me vem muito essa divisão, de eu ler e pensar, peraí, mas isso aqui é muito mais uma organização civil do que algo, né, espiritual, né? Então, a primeira coisa que me vem é isso. A outra coisa é o papel da mulher, né, que a gente já conversou em outras passagens, que é a questão de que naquele tempo, não só o fato da mulher ter a coisa de posse, né, aquele marido possui aquela esposa, mas existe aqui também uma questão de que a mulher, ela não tinha como ter, ela precisava estar casada, né? Ela nem tinha muito como ter nem ganhos próprios, nem nada, ela dependia completamente do homem, ela não era nem tida como, ela não era cidadã, né, nessa cultura, não existia esse conceito de cidadã para a mulher. Então, também, para mim, também pega nisso daí. Então, Moisés estava ali, naquele momento, tipo, organizando o negócio, e eu não sei se eu vou pegar pesado, mas é como se ele tivesse, sabe, tipo, olha, esse pet aqui, né, ele tem que ter um dono. Desculpas, eu estou pegando pesado, mas é como se fosse isso aqui, ó, isso aqui tem que ter um dono, ele não pode estar só.
Então, se acontece com isso aqui, vai passar para o outro, vai passar para o outro. Então, desculpa pegar um pouquinho pesado, mas aqui tempos muito antigos. Vai, Ju, vai, antes que eu fale mais besteira. E é tempos muito antigos que ainda guardam, né, que ainda guardam ressonância em muitas consciências, né? Porque a questão muito atual da violência doméstica é uma questão ligada a um sentimento de posse, de domínio sobre o outro, e não um sentimento de companheirismo, de parceria, de evoluírem juntos, que é o sentimento que deve nortear todo relacionamento afetivo em qualquer seara de relacionamento humano, né? Então, a gente vê, na verdade, resquícios, né? Mesmo numa sociedade, por exemplo, no Brasil, onde a gente não tem mais essa predominância de direitos no tocante à sexualidade, mesmo assim a gente vê consciências ainda cristalizadas nesse conceito, né? Sim. Mas essa questão, essa lição, ela traz uma riqueza de reflexão muito grande. Vamos começar lá nos saduceus, né? Quem que eram os saduceus, para a gente entender? Os saduceus, gente, era um grupo de judeus que se rebelou quando o helenismo tomou conta. Na época em que os gregos tomaram conta, né, invadiram e dominaram o território, e aí então a cultura grega começou a invadir muito ali a cultura judaica, e eles então se sentiram, como eles eram um grupo, né, eles se formaram, foram formando grupos de espíritos que eram mais rígidos, que não aceitavam as influências estrangeiras no seu modo de pensar, no seu modo de viver, no conjunto da sua sociedade, eles foram, então, criando também métodos de se afastar. E um dos métodos que eles criaram foi uma austeridade religiosa baseada na Torá, que, em suma, seria o Pentateuco, que seriam os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Tá? Então, eles se baseavam no Pentateuco. E no Pentateuco não falava sobre ressurreição. Então, qual era a ideia ali? A ideia era, olha, eu sou saduceu, então eu acredito só no que está escrito na Torá. Na Torá está falando ressurreição? Não, não está falando sobre ressurreição. Então, eu não acredito em nada sobre ressurreição. A partir dessa premissa, que então eles quiseram tanto se afastar das influências helênicas, que eles criaram uma rigidez, né? Eles alimentaram ainda mais um pensamento de rigidez que eles já traziam, né? Que eles ficaram fincados nesta ideia, no campo da religiosidade, a um ponto de entender que não havia vida após a morte. O corpo físico determinava o fim da existência daquela pessoa. Então, para os saduceus, a questão que nós estamos tratando aqui é uma questão de ressurreição, gente, não é uma questão de reencarnação. A questão que está sendo tratada aqui por Jesus é uma provocação dos saduceus a Jesus, porque Jesus já havia manifestado nos seus ensinamentos a respeito da vida futura, a respeito das bem-aventurados os aflitos e etc. Então, ele já tinha manifestado a ideia da ressurreição, ou seja, de que existe algo após a morte. E os saduceus, então, querendo descredibilizar Jesus, foram e fizeram novamente essa jogadinha para tentar colocar Jesus numa saia justa, né? Colocar ele numa situação desconfortável, né? A gente vai chegar na parte onde Jesus sai muito bem disso daí, exatamente porque, como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele, né? Então, obviamente que essas provocações de fariseus e saduceus não faziam muita diferença para Jesus, né? A não ser para nos ensinar. Então, a diferença básica entre saduceu e fariseu era que os saduceus não acreditavam na vida após a morte. Já os fariseus acreditavam que existia uma vida após a morte. Tá? Então, nós não estamos falando de reencarnação, nós estamos falando de ressurreição dentro desse contexto daquela época para essa palavra. Tá? Bem, eles tinham, então, essa rigidez em cima dos primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico
Números e Deuteronômio. Se vocês forem lá olhar esses 5 primeiros livros, vocês vão ver que vocês não vão achar a palavra ressurreição em lugar nenhum. E eles estavam se atendo a uma interpretação literal dos livros, que é aquilo que a gente já trabalhou aqui no nosso estudo, muitas e muitas vezes, que quando nós vamos ler esses livros, a gente tem várias formas de interpretação, né? Interpretação temporal, literal, teológica, teleológica, enfim, N formas de interpretação, mas a gente sempre tem que ter aquilo que eu falei, o cuidado de olhar qual era o fundo que cada um desses textos traziam para a gente. E é aqui que Jesus pega os saduceus. Porque eles fazendo essa interpretação estritamente literal, já que não tem a palavra, então não tem, não existe, eles estavam deixando que o fundo escapasse por entre as mãos. Uma característica também interessante dos saduceus é que eles eram assim, gente, eles eram como se fosse a aristocracia religiosa. Eles eram aquelas sumas autoridades religiosas, sabiam decore salteado Pentateuco, né? Então, assim, eram duros, rígidos, apegados à letra, né? Ainda que fosse uma letra morta. Nesse momento, Jesus dá uma chanfrada aí nos saduceus. Mais para frente, vocês vão ver lá no 27, que Jesus, no capítulo 27, que Jesus pega o fariseu também, nesse mesmo ponto. Mas aqui ele está especificamente chamando a atenção. Por favor, vocês não estão nem sabendo ler os 5 livros que vocês estão dizendo que leem tão bem, que são a autoridade social para falar sobre isso, né? Então, assim, ele vem e ele chama a atenção disso nesse sentido, tá? Antes de eu chegar nessa parte, então, que Jesus vem e dá essa interpretação de uma outra forma para os saduceus e faz com que todos fiquem admirados ali da forma como ele coloca, com palavras muito curtas, mas muito sensatas, né? Eu queria trazer agora para dentro da codificação espírita uma reflexão sobre os saduceus. Uma reflexão que, se a gente for ver bem, porque assim, eu não acho que a gente pode, né, dizer, né, o Haroldo também pensa assim, a gente pode dizer assim, ó, são os fariseus de 2025, os saduceus de 2025. Não, né? É óbvio que existiu todo um conjunto de evoluções e conquistas aí para todos nós. Porém, é como eu disse, né, na colocação da Leteia sobre o feminismo, a gente ainda tem cristalizações mentais. E a gente pode ter cristalizações mentais também nesse rigor, nesse apego que os saduceus tinham para demonstrar uma superioridade. Então, nós vamos pegar agora a questão 104 do Livro dos Espíritos, que está lá no livro 2º do Livro dos Espíritos, porque essa questão 104, ela fala sobre a classificação dos espíritos, né? Deixa eu pegar o nome aqui certinho. Escala espírita. Aqui, esse livro 2º vai falar, no comecinho, capítulo 1 do livro 2º vai falar sobre a escala espírita. E na questão 104, que está ali na ordem dos espíritos imperfeitos, que são da 3ª ordem, a gente vai ler aqui, eu vou ler para vocês, uma característica que aí vocês vão combinar comigo, se concordar comigo, se parece ou não parece saduceu. Vamos lá. Aqui ele fala assim, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que sabem na realidade. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, sua linguagem tem uma característica séria que pode induzir ao erro e ocasionar enganos sobre suas capacidades e seus conhecimentos. Mas isso é apenas um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que conservam da vida terrena.
é uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, no meio dos quais sobressai a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação, das quais não puderam se libertar. É muito característico, né? Porque aí agora a gente entendendo quem eram os saduceus, que se afastaram dos demais, que se colocaram como saduceus exatamente para tentar mostrar uma superioridade pelo rigorismo da letra da lei divina, né, na Torá. Então a gente está percebendo aqui essa característica que eles têm, né, dessa essa inveja, essa obstinação, a presunção, o orgulho. Então, essa questão de querer se diferenciar, querer se sobrepor, né? Mas é muito interessante porque ele fala assim, não é que não tem conhecimentos, eles têm, eles têm. Eles têm conhecimentos, inclusive, bastante amplos, mas acreditam saber mais do que sabem na realidade. Aqui uma pausa para reflexão super importante. A grande problemática disso é que imagine estes espíritos, quando deixam a prepotência do saber, que já sabem muito, têm bastante conhecimento, bastante amplos, quando eles abandonam a prepotência do saber e mergulham com vontade, com interesse real de conhecimento, em busca de conhecimento, quanto esses espíritos alcançam de transformação. É aquela viradinha de chave que a gente viu Paulo de Tarso dar, né? Paulo de Tarso também era uma sumidade. Sabia muito, entendia tudo sobre as leis judaicas, perseguiu cristãos, etc. e tal, mas quanto de fato ele sabia ou ele refletia sobre as leis judaicas, né? Quanto de fato? Quanto de fato ele realmente compreendeu a relação criatura-criador que todo o Velho Testamento trazia para eles de reflexão, né? Com os patriarcas hebreus e todas as histórias que a gente já trabalhou. Então, será que de fato ele estava realmente portador de tanto conhecimento quanto achava que tinha? E aí, quando ele encontra Jesus no deserto de Damasco, impactado pela figura de Jesus, também pela vibração, por tudo que ele trazia na sua presença, ele vira a chavinha. Então, ele continua tendo aquele conhecimento que ele já tinha. Mas agora, ele começa a agregar ali a sabedoria, ao ponto de não negligenciar um trabalho próprio de transformação, não negligenciar o produto que aquele conhecimento deve trazer na intimidade dele mesmo. E aí ele inicia a luta dele no deserto simbólico da vida para a sua própria transformação, né? Ele inicia ali um outro tempo, onde ele vai reorganizar suas ideias. Tanto que ele estava perseguindo cristãos para matar. Só que depois que ele conhece Jesus, ele nunca mais teve coragem nem de revidar uma agressão. Então, percebe que o conhecimento que ele tinha ainda era o mesmo? Porém, ele buscou um aprofundamento maior, uma entrega maior, né? E aí aqui fica para a gente também, porque assim, às vezes a gente pega, estuda espiritismo, tal, né? E é importante que a gente estude, entenda. Mas o quanto a gente tem permitido que aquilo que a gente estuda, de fato, transforme a nossa existência? Porque senão fica como um livro quimérico na nossa vida, como mais um livro dentro das nossas estantes, coisa que até o Kardec quis evitar, né? Quando ele escolheu o pseudônimo Allan Kardec, mesmo se chamando Hippolyte Léon Denis Arrivai, para que ele não chamasse a atenção para as pessoas comprarem o livro em razão apenas do nome dele, porque ele era conhecido na sociedade da época, uma figura respeitável. Então, muitas pessoas poderiam comprar o livro só porque era o nome dele. E aí ele vai e usa um pseudônimo, para que as pessoas comprem o livro no interesse realmente de estudar e de ler, né? Então, quanto eu tenho permitido que o conhecimento espírita transforme a minha existência? Né? Quanto eu tenho permitido me permitido ganhar conhecimentos novos, aprender mais a cada dia? Porque senão eu fico nessa classe de pseudo-sábio, realimentando constantemente matrizes mentais da época em que talvez eu mesma fui partidária de um grupo saduceu, né? Às vezes eu mesma estava lá.
Eu mesma estava naquele conjunto, né? Ju, Pode eu acho falar. que eu vou cutucar um pouco mais. O cuidado que nós, enquanto espíritas, temos que ter para não sermos saduceus, em relação até mesmo a uma ideia de superioridade da doutrina, de superioridade nossa em relação às outras, né, a outras crenças, né? Apesar de que o espiritismo não é crença, ele é ciência, mas assim, que a gente não se coloque numa posição de superiores, como faziam os saduceus, porque senão a queda do cavalo é grande. E o convite o tempo inteiro, né? O convite da doutrina, o convite da espiritualidade que se reuniu para fazer, para trazer para a gente essa codificação e que vem ampliando esse conhecimento através de outros livros, através de outros conhecimentos. O convite o tempo inteiro é que a gente se instrua. E se instruir é estar constantemente reaprendendo as coisas. Então, assim, quando a gente começa a achar que a gente sabe tudo, acabou. A gente vai, é certeza que a gente vai estar redondamente enganado. Porque daqui a pouco vai ter alguma outra coisa que vai ampliar aquela visão. Então, tudo que a gente sabe é até um pedaço. E aí, se a gente lembrar da própria proposta desse encontro aqui, tem tudo a ver com isso, né? Porque nós estamos todos aqui reunidos para conversar aqui sobre o Evangelho de Mateus, sob a luz de um outro conhecimento, olha só. Então, assim, é um convite o tempo inteiro, que a gente reveja as nossas certezas, né? Então, acho que o que a gente tem que ter mesmo dentro da gente é a construção da fé. A construção da fé é o que está aqui como certeza. O resto, gente, a gente está aprendendo o tempo inteiro, e é de um jeito, amanhã é de outro, e a gente vai indo, mas para a gente não ficar em cima do cavalo, sabe? Aquela figura do cara que está ali em cima do cavalo, olhando para todo mundo de cima, o convite da vida, o convite da própria doutrina é que a gente desça desse cavalo e caminhe com os outros, como o exemplo que a Ju trouxe aqui do Paulo de Tarso, que foi exatamente isso. Era um homem que tinha uma posição privilegiada na sociedade, tinha um conhecimento privilegiado, estava ali, ó, em cima do cavalo, olhando todo mundo ali de cima. E aí você tem esse convite enorme da vida, esse convite enorme de Jesus a ele, para que ele faça o quê? Que ele desça do cavalo e caminhe com os demais. Então é um exemplo incrível para a gente aí, para que não sejamos saduceus. Exatamente. Eu não sei se eu compartilhei aqui com vocês que eu fui visitar um centro, um terreiro de Umbanda. Compartilhei aqui no grupo? Já não. Não. Então, vou compartilhar com os coleguinhas, né? Eu sou médium, todo mundo sabe que eu sou médium, e eu comecei a perceber a presença de diversas entidades que vinham e falavam comigo, se apresentavam com vestimentas que identificava ali entidades, espíritos ligados à Umbanda, né? Eu nem sei se tem diferença entre Umbanda e Candomblé, porque confesso a minha ignorância. Mas, assim, a princípio, eu acreditei que fosse da Umbanda e, no fim, eu tive razão. E o que aconteceu? Eu comecei a ver vários espíritos, esses espíritos me apareciam e, às vezes, falavam palavras que eram típicas da cultura espiritual africana. Eu não conhecia, nunca tinha ido, nunca tinha visto, não fazia a menor ideia dessas palavras, se elas realmente existiam ou não, a um ponto que eu cheguei a duvidar da minha mediunidade. Falei, não, eu devo estar inventando essas palavras aí, isso aqui é criação da minha cabeça, não é possível, né? Estou inventando. E no fim das contas, eu pegava essas palavras depois que o espírito se manifestava, eu ia procurar o resultado, o significado, e eram palavras que existiam. E tinham um significado, tinham uma mensagem. E esses espíritos, eles não só começaram a aparecer para mim na própria reunião mediúnica do Centro Espírita, onde eu trabalho há mais de 10 anos com mediunidade, como eles também passaram a me visitar em outras ocasiões. Eu falei, mas o que está acontecendo? Né? E aí foi muito interessante, porque eu perguntei para minha mentora na reunião mediúnica, né, se tratava, e ela me respondeu assim. Ela respondeu assim para mim.
eu falei assim, mas o que é essa entidade que me apareceu aqui? Por que essas entidades estão aparecendo para mim? Essa entidade em específico está aparecendo para mim por quê? Que era, no caso, ele se identificou como Oxóssi. E aí ela disse assim para mim: você não tem apenas um espírito protetor. Eu falei, bom, porém, depois deste evento, continuaram aparecendo outras entidades, ao ponto que eu falei, não, agora eu vou lá na fonte. E aí eu fui no terreiro de Umbanda para consultar com algum médium o que estava acontecendo. E qual não foi a minha surpresa, que quando eu passo pelo médium, o médium me responde a mesma coisa que a minha mentora. Ele me disse, você não tem apenas um protetor. E foi muito interessante, porque aí eu perguntei, né, se eu tinha algum compromisso reencarnatório que eu também precisasse desenvolver na Umbanda, e eles me disseram não. O espírito me disse assim, você está indo muito bem aí onde você está, pode continuar. Se quiser visitar a gente, fique à vontade, sempre vai ser muito bem-vinda. Mas o seu lugar é lá. Né? Então, isso para mim me trouxe assim, uma ideia muito clara, de que não existe separatividade. Eu e eles somos. Não, isso não existe. A separatividade ela é produto da ignorância, do orgulho, da vaidade, dessa prepotência, que a prepotência do saber, do pseudo-sábio, faz surgir na criatura. Quando nós estamos abertos ao conhecimento, estamos abertos a entender o valor e o belo em todas as coisas, em toda parte, esse valor e esse belo nos traz aprendizados muito profundos, porque ele nos mostra que a distância ilusória que existe entre nós e o outro, ela é realmente ilusória. Ela é proporcionada, ela é criada como uma fantasia pelo próprio egoísmo e vaidade e orgulho e prepotência. Então, quando nós vamos nos despindo desses vícios, dessas paixões, né, doentes, como fala Kardec, nós então começamos a perceber que as distâncias diminuem. E é mais ou menos isso que Jesus estava tentando trazer para os saduceus ali, que esse distanciamento todo fazia, inclusive, com que eles interpretassem de forma muito equivocada a palavra com todo o seu fundo e toda a sua pujança de conhecimento. Então, nesse aspecto, é muito interessante a gente refletir também que os saduceus tinham muito a aprender com os fariseus, né? E eles eram absolutamente rivais. Óbvio que nesse cenário que a gente está estudando no Evangelho de Mateus, ambos os grupos rivais também eram rivais de Jesus, né? Estava todo mundo contra Jesus, mas cada um de um jeito diferente. De um jeito diferente. Mas, entre eles eram rivais. E quanto tinha para aprender com os saduceus, com os fariseus, os saduceus, né? Quantas coisas eles podiam aprender. E vice-versa, né? Então, assim, quantos fariseus podiam aprender com os saduceus na leitura também, na interpretação, na busca pelo conhecimento, na busca pela letra, né? E, de repente, interpretar juntos e construir juntos, né? É muito interessante, né, Ana? Entender o contexto da época para trazer os dias de hoje, né? Porque a ideia é exatamente essa. A gente estava lá nessa época. E a gente está aqui agora. Então, assim, o que é que mudou realmente para nós, né? Então, aquele rigorosismo. Foi muito interessante, porque eu fui nesse terreiro de Umbanda e foi muito assim, diferente do que eu imaginava, porque eu nunca tinha conhecido de perto, e no fim das contas, inclusive, era um salão muito grande, cheio de cadeiras, e que me lembrou muito o centro espírita que eu trabalho como numa palestra. E quando eu cheguei lá, eu também encontrei outros amigos que são da mesma casa espírita minha, que estavam lá. E eu percebi que eles ficaram meio que constrangidos, meio que sem saber como falar comigo, né? E aí eu peguei e fui conversar com eles. Falei, nossa, você está por aqui? Ah, é. Eu falei, eu também, eu vim conhecer, né? Porque nós precisamos estar abertos para conhecer. E somos todos irmãos.
A separatividade é produto do orgulho, da prepotência do saber, que nos remete mais ao nosso passado do que ao nosso futuro, como hoje a gente tem que plantar, cultivar, né, à luz da doutrina espírita, né? Quer falar alguma coisa, amiga? Ouviu o barulhinho aí? Não? Tudo em ordem? Fui eu. Foi o meu microfone aqui que desconectou e conectou de novo. Desculpa. Imagino. Bom, aí, antes, eu sei que eu estou deixando a cerejinha do bolo para o final ali, tá? Porque é um fechamento de reflexão. Mas antes, então, da gente chegar na forma como Jesus coloca a reflexão aos saduceus, né? Eu vou fazer um outro parênteses aqui para a gente refletir um pouquinho nesse contexto da mulher, do casamento, blé, 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 né? Vamos falar um pouquinho, primeiro, na questão 85 do Livro dos Espíritos, que diz que o mundo real mesmo, nosso, é o espiritual, né? Eu vou ler aqui a questão 85 para vocês. Vamos lá. Questão 85. Qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corporal? O mundo espiritual. Que pré-existe e sobrevive a tudo. Olha que interessante. Então, a questão anterior pergunta né, sobre os mundos, né, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, sim, o mundo dos espíritos das inteligências incorpóreas. Então, a gente está falando de mundo espiritual, mundo material. E aí ele fala qual é o que prevalece, qual é o principal. Ele fala que o principal é o mundo espiritual. Pronto, maravilha. O mundo espiritual é o principal, a gente, lógico, que pode deduzir, como a gente já viu em várias obras espíritas, que nosso mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Olha que interessante, né? É uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E aí a gente fica assim, nessa questão material trazida pelos saduceus, eles falam 7 homens, uma mulher, pela lei, ela vai ficando viúva, casa com o outro, fica viúva, casa com o outro, fica viúva, casa com o outro, chega no mundo espiritual, ela é mulher de quem? Essa foi a ideia que os saduceus estavam trazendo para tentar desqualificar a ideia da ressurreição e dizer, não tem, tá vendo? Essa ideia toda que vocês criam vai contra a própria lei, porque vocês estão falando que vai ter vida após a morte e aí essa mulher vai ter 7 maridos. Foi essa questão que eles estavam querendo trazer ali. Mas quando nós hoje, mais amadurecidos como humanidade, vamos estudar no Espiritismo, nós entendemos então que o mundo espiritual é o mundo principal. Aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Aqui nós nos aglutinamos em cidades e vilarejos. Como é que é no mundo espiritual? Aglutinamos em cidades e vilarejos. Nós aqui nos unimos por afinidades. Como que é no mundo espiritual? Nos unimos por afinidades. Nós aqui constituímos laços de afetividade com espíritos que a gente quer passar a vida inteira, a reencarnação inteira com ele. Como que é no mundo espiritual? Também temos esses espíritos. Existem casamentos no mundo espiritual? Não sou eu que estou dizendo. São os espíritos. A gente vai olhar Missionários da Luz, como chama Mensageiros, o Nosso Lar. Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos, todos eles trazem histórias de espíritos que não são almas gêmeas, porque essa é uma discussão muito grande dentro da doutrina espírita, né? Que Deus não criou metade da laranja, separa e depois encontra, não é isso. Mas são espíritos que se afinizaram muito, que fizeram grandes viagens espirituais juntos, que construíram muito juntos, que têm um desejo sincero de permanecerem juntos, evoluindo pela eternidade. O que não significa que, eventualmente, eles não tenham que se separar. Às vezes separa. Às vezes tem que ficar, um está mais evoluído, fica numa esfera maior, como a gente viu lá nos Mensageiros, com aquele casal que o marido ficava cuidando de uma colônia instalada na crosta, praticamente, terreno, no meio do umbral, uma colônia muito pesada, ainda dentro de uma densidade vibratória pesada, para ajudar os espíritos que eram socorridos ali na zona umbralina, enquanto ela já estava em esferas mais altas e vinha visitá-lo. Né? Ela desenvolvia trabalhos mais
altos e vinha visitá-lo. E até ele relata um pouco da reencarnação última deles, onde ele acabou ouvindo calúnias dela como esposa, que foi esposa desencarnada, né? E acabou abandonando essa esposa, que terminou por desencarnar numa grande infelicidade. E aí depois que ele se dá conta de que, na verdade, ele foi envolvido num engodo, e aí ele se desequilibra totalmente, enfim. Mas a gente percebe ali nessas histórias que esses espíritos celebram uniões no mundo espiritual. Juliana, existe sexo no mundo espiritual? Da maneira como a gente trabalha no organismo material, não. Mas existe essa troca de efusões prazerosas e energéticas que são construtivas do campo da sexualidade, né? Então, nós estamos falando, quando a gente vai falar de Missionários da Luz, capítulo 2, 3, a gente vai estudar epífise. A gente está falando da epífise como sendo aquela glândula gestora, inclusive da sexualidade. Ela é uma glândula gestora de todo o sistema hormonal do corpo físico. Ela é o canal mediúnico de comunicação e ela é, hoje conhecida pela ciência, como a glândula que adormece a sexualidade no espírito reencarnante até que ele entre na puberdade. Aí, quando ele entra na puberdade, aí que ele volta a operar, então, essa questão da sexualidade, mas ela adormece essa questão da sexualidade. Então, a gente está entendendo hoje, bem passando, porque, veja bem, André Luiz já estava falando sobre epífise, livro Missionários da Luz, quando a ciência achava que a epífise era uma glândula que não servia para nada, que era um resquício da animalidade humana. Agora, 1945. Exatamente. Agora a ciência começou a estudar e perceberam a importância dela como uma gestora hormonal. A gente também tem um estudo muito legal do professor Sérgio Felipe, um médico cujo doutorado, pós-doutorado dele é todinho em cima da epífise e ele é espírita. Então procurem depois Dr. Sérgio Felipe no YouTube, vocês vão ver um estudo maravilhoso. Então, a ideia, como nós concebemos de sexo, é uma ideia tão pequenininha, é uma ideia tão... É como se fosse um grãozinho de mostarda, pequenininha. A gente não tem noção do poder da energia da sexualidade. Então, no mundo espiritual, quando nós falamos de casamento, nós não estamos falando de casais que necessariamente tem que ter um quarto ali separadinho, porque eles vão ficar trocando efusões sexuais. Não, mas a gente tem esse propósito de estar juntos, unidos pelo amor sincero e pelo processo de evolução, tá? Então, eu quis trazer um pouco isso daqui, porque o que aconteceu com os saduceus lá? Ignorância, né? Foi uma ignorância. Porque aquilo que se rege aqui na Terra, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, não é porque a pessoa teve aqui 2, 3 maridos, que ela se divorciou, ficou viúva, casou de novo, que ela vai chegar no mundo espiritual e tem 3 maridos para colocar dentro da casa. Não é essa a equação, né? O que une os espíritos com essa leveza que até Jesus vira e fala, olha, ali somos anjos, né? Trazendo aquela analogia de liberdade, de leveza, de voar, de ter asas, né? Não as mulheres aprisionadas daquele tempo, que estavam aprisionadas nas casas pelos seus maridos, aprisionadas nas sociedades pelas suas regras preconceituosas, né? Então, ele está trazendo essa ideia de liberdade, essa ideia de pujança, muito além dessa pequenez que a gente interpreta as coisas aqui, né? Então, os saduceus não tinham esse conhecimento. E ainda apegados à ideia de ausência de ressurreição, eles não nem sequer abriam a mente para poder buscar conhecimentos novos também, né? Ainda que pudesse ser produto ali de grandes reflexões. Aliás, aqui um outro adendo importante. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Não pensem que eram pessoas ignorantes. Não, não, não. Veja bem, muito antes de Jesus, a gente tinha escolas filosóficas, escolas com uma profundidade de pensamento maravilhoso. Depois de Sócrates, ele é considerado um marco da filosofia,
Porque antes de Sócrates, toda a filosofia se baseava no externo, né? Então, a filosofia, o objeto de estudo da filosofia era o mundo externo. Era os elementos da Os natureza, elementos, né? era o Água, fogo. céu, água, fogo, etc. E tal. Depois de Sócrates, a gente tem uma mudança, um marco na filosofia, porque Meu. Sócrates vai inaugurar o pensamento, a reflexão do eu. E aí aquilo expande absurdamente a capacidade humana de pensar, de entender a si mesmo e o mundo à sua volta. Então, nós estamos falando de espíritos que podiam buscar mais, né? Tanto que a gente fala, por exemplo, como discípulo de Sócrates, como que era aquele outro? O Platão e Platão. o... Platão vem e traz a ideia também do mundo extracorpóreo, né? Ele desenvolve mais profundamente essa ideia que Sócrates já vinha inaugurando. Então, eles podiam ter buscado, né? Pode falar, Inclusive, amiga. aletheia, o termo aletheia vem de Platão. Olha lá. Aletheia, aquela verdade, porque o Platão fala exatamente isso, né? Nós somos aquelas sombras, né? Que vêm das formas originais. Isso. Quando tem o mito da caverna lá, quando o homem sai da caverna e ele se depara com a verdade original, essa verdade original é a aletheia. Ai, que lindo! Amei saber. Eu sabia que esse nome era especial de algum jeito. Agora eu já entendi. Olha, tá vendo? É que eu não te conheci antes, senão eu teria dado o seu nome para as minhas filhas. Ah, olha só. Muito lindo! Então é isso, aí eles tinham, sabe, os seus tinham, se eles quisessem, teriam acesso a um mergulho ainda mais profundo de consciência, de reflexão. Mas o rigorismo, o apego, o orgulho, a vaidade impediram que eles fossem buscar uma profundidade maior. Bem, agora vamos então encerrar o nosso estudo com um trechinho que Jesus traz, tá? Jesus traz assim, a resposta para eles, né? E a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus quando diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Veja bem, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pegando o conhecimento que era decore salteado dos saduceus, decore salteado, e dizendo assim: olha aqui, meus irmãos, vocês sabem onde está isso aqui. Quando esse trecho é trazido, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. Então Deus se referia a mortos? Deus é um Deus de mortos, né? Não, Deus é um Deus de vivos. E isso está dentro do Pentateuco. Então Jesus, ele vem com uma frasezinha muito simples, dá uma pincelada de reflexão um pouco mais profunda para os saduceus. E é por isso que as turbas, ouvindo isso, estavam maravilhadas com o ensino dele. Porque perceberam que os saduceus vinham provocar Jesus com relação à ressurreição, que ele já havia promulgado, e os saduceus, então, foram convidados a refletir melhor, mas de uma forma assim, com propriedade, porque Jesus conhecia as Escrituras, e com amor, não foi com provocação. Jesus não tinha o intuito de provocar, e é por isso que eu queria deixar aqui para o final. Porque o que acontece? Nós estamos falando de prepotência do saber, de arrogância, disso e daquilo. E a minha reflexão final aqui é no sentido de como é que nós lidamos com a ignorância, né? Será que nós conseguimos usar o conhecimento para engrandecer o conhecimento do outro? Ou será que nós ainda estamos usando o conhecimento para se sobrepor ao outro? Porque isso muda tudo. O conhecimento é ferramenta. E o destino que eu dou a esta ferramenta revela o estágio evolucional em que eu me encontro. Se eu uso o conhecimento para me sobrepor ao outro, eu ainda estou cristalizado no pseudo-sábio, na figura do espírito pseudo-sábio.
que está lá na escala espírita, no rol dos espíritos imperfeitos. Porque eu ainda estou usando as ferramentas da minha existência para exercer domínio sobre o outro, para vencer o outro, e não a mim mesmo. E todas as ferramentas que nós temos na nossa existência, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, existem com a finalidade de nos propor um engrandecimento que nos ajude a superarmos a nós mesmos dia após dia, e não o outro. Essa é a proposta dos mundos felizes, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º. Então, se eu tenho um conhecimento, quanto eu tenho utilizado este conhecimento para enlarguecer os horizontes daquele que sabe menos? Quanto eu tenho usado esse conhecimento de uma forma acolhedora, amorosa, mas firme, apesar de firme, muito acolhedora e amorosa, ao ponto de que o outro seja tocado na sua consciência. Evidentemente que ainda ali movido por todas aquelas emoções doentes que surgiam dos conflitos, todos estarem contra Jesus, aqueles saduceus, naquele momento, não mudaram de postura. Mas com toda certeza, nesse momento, Jesus deu uma pincelada na consciência de cada um deles. E quem estava ali, que ouviu, nunca mais foi a mesma pessoa. Né? Porque sabia, lá no fundo da consciência, onde estão todas as leis divinas, que Jesus tinha razão. E que Jesus não revidou, ele não trouxe o conhecimento com a mesma arrogância que eles estavam trazendo ali, a provocação para Jesus. Então, quanto eu tenho conseguido utilizar o conhecimento em prol de engrandecer aqueles que eu ainda julgo estarem com menos conhecimento do que eu mesmo. É uma reflexão importante para todos nós, porque sempre haverão ao nosso lado pessoas que sabem muito mais e também pessoas que sabem muito menos. E muitas vezes nós olhamos para os que sabem muito menos, interpretando eles como fardos na nossa existência, quando na verdade eles são oportunidades de progresso, onde eu vou exercitar a caridade e o amor com os recursos de que eu já disponho. Era isso para hoje. Só tudo isso. Só tudo isso. Minhas amigas. Temos os comentários aqui, Ju. A Luciana, falando aí do casamento, ela falou que ela quer casar só no mundo espiritual, que aí lá não deve ter engano. A Osmarilda gostou aí da história do nome, né? A Osmarilda falou aqui, chique, Aletheia. E a Ana comentando aqui que o Espiritismo é o fio condutor para melhor entendermos todas essas passagens do Evangelho. É isso aí. Exatamente, é isso aí. Muito bom, gente. É isso mesmo. Lu, eu acredito que vai ser mais difícil de enganar a gente no mundo espiritual, mas vou dizer para você que com certeza a sua alma querida já está aí só esperando a próxima oportunidade, viu? É isso, meninas. Muito obrigada aí pelos comentários. A Marida colocou aqui que amou o encontro. Não vão ainda, vamos fazer aqui nossa prece de encerramento para fechar aqui, né, este nosso encontro. Então vamos lá, vou botar aqui nossa musiquinha. Tá bom. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos muito por todo o amparo e pelas reflexões que nos trouxeste nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, através deste entendimento novo, a compreender ainda as sombras que carregamos e que somos capazes de iluminar com a caridade, com a boa vontade, com a boa disposição. Ajuda-nos, Senhor, então, a partir deste momento, termos cada vez mais clareza sobre o nosso papel no mundo,
sobre aquilo que ainda trazemos e precisa ser transformado, e sobre todas as riquezas e ferramentas que já dispomos para transformar este mundo num mundo de paz e de harmonia, conforme os teus ensinamentos. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. E obrigada, Deus, nosso Pai, que nos permitiu ter Jesus como nosso norte. E Kardec trazendo a revelação da reencarnação através do Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bom. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.